Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas, e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Estamos na nossa caminhada nesse tempo da Quaresma. Jesus disse para nós hoje, nesse Evangelho: destruí esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Depois, na sequência, o próprio texto nos explica, Jesus estava falando do templo do seu corpo. Essa caminhada, meus caros irmãos e irmãs, até para chegar hoje, esse 3º domingo, começamos lá com a quarta-feira de cinzas, anunciávamos lá conhecer Jesus, querer conhecer Jesus, fazer a experiência de nos preparar para a Páscoa, buscando conhecer de fato Jesus, professar que nós cremos em Jesus, acreditamos em Jesus e buscarmos ter a vida em seu nome. Depois aí no primeiro domingo refletimos sobre as tentações, aquelas situações nas nossas vidas, meus caros irmãos e irmãs, que nos afastamos de Deus, caímos no pecado, perdemos muitas vezes a graça de estarmos na comunhão com Deus. A gente refletiu até uma maneira, através lá das virtudes cardeais, lá a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que nos dá condições, aí, entre tantas outras coisas, de resistirmos à tentação e ao pecado. Semana passada, o Evangelho nos apresentava a transfiguração de Jesus. Refletimos lá, um pouquinho antes, Jesus havia anunciado que ele morreria, né? Que ele sofreria, que ele seria preso, perseguido, condenado e ia ressuscitar. E ele chama 3 discípulos para acompanhá-lo num momento, digamos, sublime, em que ele revelava a sua face divina. Aí da reflexão da semana passada, meus caros irmãos e irmãs, muitas situações em nossas vidas, que às vezes as coisas não dão certo, né? Às vezes a gente passa por dificuldades e até sofrimento. Ter aí a doação de Cristo na sua paixão, morte e ressurreição, um grande ensinamento para chegarmos no verdadeiro sentido da nossa existência. Refletimos lá a questão de Abraão, a busca da felicidade, todos nós queremos ser felizes, mas se a gente se passa por uma situação de dificuldade, é o momento de reafirmarmos a nossa fé, a nossa crença,
a nossa certeza da presença de Deus em nossas vidas. Hoje o Evangelho continua, meus caros irmãos e irmãs, nessa mesma reflexão, nessa caminhada nossa por o tempo da Páscoa. Refletimos a vida, a missão de Jesus, os seus ensinamentos. Hoje Jesus nos ensina, na verdade, a sermos pessoas novas, a fazermos uma caminhada de fé na nossa vida, meus caros irmãos e irmãs, que possa ser contínua, que possa nos dar uma compreensão de nossa vida, de nossa existência, a partir da fé que professamos em Cristo Jesus. Nós acompanhamos aí esse trecho em que Jesus entra no templo, tem uma reação forte, digamos até violenta. Vamos refletir sobre isso. Mas as palavras, que sinais você mostra para realizar esse sinal? Por que você está fazendo isso? Em outras palavras, né? As pessoas questionam Jesus. E Jesus fala de a construção de um novo templo em 3 dias. É lógico que ele está falando da sua ressurreição. Voltamos também nesse ponto. E na ressurreição de Jesus, meus caros irmãos e irmãs, nos ensinamentos de Jesus, uma maneira diferente de entendermos a nossa vida. Jesus chega, meus caros irmãos e irmãs, no meio de nós, depois de ter feito uma longa, o projeto de Deus, ter feito uma longa caminhada com o povo de Israel até o nascimento de Jesus. A primeira leitura que nós vimos hoje mostra justamente isso, é o chamado Decálogo, os 10 mandamentos, uma linguagem própria do texto, mas ele está ensinando, na verdade, está fazendo uma aliança dentro do relacionamento do povo de Israel com Deus. Esse relacionamento, Deus vai se revelando. E num determinado momento, através de Moisés, intermediado por Moisés, se faz uma aliança. É interessante se a gente olhar assim nos livros de história, existem relatos desse tipo, de regras, porque se a gente olhar aí a aliança, esse decálogo, está colocando aí uma série de condições, vamos colocar assim, está se abrindo aí uma série de regras, de preceitos a serem observados. Como eu disse, se a gente olhar na caminhada dos outros povos, além do povo de Israel, todo mundo tinha regras desse tipo, todo mundo tinha leis, tinham mandamentos, é uma característica, É assim que um determinado grupo, uma determinada sociedade, uma determinada época, vai estabelecendo o que pode e o que não pode, que possibilite o convívio, em que as pessoas possam saber os seus limites, até onde ela pode e aonde ela não pode. Como eu disse, é comum a muitos outros povos. A diferença aí do decálogo é muito interessante, que o diálogo é feito diretamente com Deus. E nessa aliança, nesses mandamentos, digamos, vai colocando para as pessoas uma maneira de compreender no que pode e no que não pode, compreender até como se relacionar entre si, com as coisas, com os bens, com as outras pessoas próximas ou distantes, e principalmente com Deus. Às vezes alguns ficam tentados a falar assim, nossa, mas seguir aí a palavra de Deus acaba tolindo, Parece que tira a liberdade, não deixa fazer nada. Recentemente escutei um jovem falando justamente isso. Não, por quê? A palavra foi feita pelos homens, não tem nada a ver, por que eu tenho que observar isso? Bom, é um raciocínio que muitos fazem, Uma comparação interessante que a gente pode ter é justamente esse, mas aonde nós queremos chegar? Como nós queremos chegar? Imagine você fazendo uma viagem, Você vai a um determinado local, você vai para uma cidade, uma outra cidade. Como é que você pode chegar nessa cidade? Bom, é lógico, seguindo por uma estrada. Como é que você se orienta? Pelas placas, Olha, tal cruzamento você vira à direita, tal cruzamento você vira à esquerda, aqui não pode ultrapassar,
porque é perigoso, respeite o limite. Não é assim? O que são essas placas? Estão nos orientando, estão nos mostrando, olha, como é que se segue com segurança? Como é que você pode chegar lá no fim, são e salvo, preservando a vida? Cada um pega um carro, por exemplo, cada um faz as próprias regras, cada um acha que pode ir por qualquer caminho, não se chega a lugar nenhum, pelo menos não se chega com segurança. A gente olha assim, nesse sentido, os mandamentos, nessa perspectiva, para orientar a nossa vida, orientar os nossos passos, nos direcionarmos. Para quê? Para chegarmos em segurança a Deus. Para que nessa viagem nós possamos preservar justamente os objetivos, preservar a nossa vida e com paz, com certeza, conduzidos justamente para se chegar no local correto. Assim são os mandamentos. E é interessante que, se a gente pegar os ensinamentos de Jesus, né, que bem depois, os mandamentos estão no comecinho da Bíblia, Jesus está no Novo Testamento, a gente percebe, meus caros irmãos e irmãs, nos ensinamentos de Jesus, essa proposta de nós crescermos nesse entendimento. Primeiramente, são 10 mandamentos aí, nesse chamado decálogo. Tem um momento em que perguntam para Jesus o que é mais importante, ele explica, olha, ele fala 6 mandamentos. Tem uma outra hora que perguntam de novo, e depois de um tempo, depois de todos os ensinamentos de Jesus, ele fala assim, olha, o mais importante é amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, ele chega na palavra amor como sendo o referencial, como sendo as placas que nos conduzem nessa estrada. Precisamos ter essa postura amorosa conosco mesmo, com as pessoas que fazem parte das nossas vidas, com as pessoas que a gente não conhece e com Deus. E no final lá, a última palavrinha de Jesus ainda na última ceia, pouco antes dele ser preso, ele fala assim, olha, o mandamento é um só. É o amor. Um mandamento novo, ele fala. É o amor que é o parâmetro, meus caros irmãos e irmãs. É o amor que nos conduz. É justamente o amor que nos leva plenamente à nossa salvação. Esse evangelho de hoje tem um contraste aí, né? Digamos, um confronto de posições. Jesus chega no templo e ele questiona, ele tem uma atitude até violenta. O povo de Israel foi se afastando, né? Ao invés de crescer naquele entendimento do seguimento de Deus a partir do decálogo, eles partiram para um relacionamento de Deus que era troca. Eu levo, eu ofereço, Deus tem que me dar. Eu ofereço, no caso lá, faço a oferenda lá, da pomba, do boi, dos animais, do cabrito, para ser ofertado no templo, oferecido em holocausto, e aí Deus tem que me conceder. E na maneira de ter esta prática religiosa, se chegaram a um absurdo, né? Ali fala que eles estão na festa da Páscoa. Na festa da Páscoa todos iam para Jerusalém, né? Diz que Jerusalém, ao longo do ano, tinha umas 50 mil pessoas. Na festa da Páscoa chegava a quase 180 mil. Todo mundo se hospedava na casa de alguém. E as pessoas querendo levar animais em sacrifício, ao invés de levar o animal nas costas, atravessar as montanhas, o deserto, eles levavam o dinheiro. Por isso que tinha que trocar moeda para comprar o animal. Ou seja, por digamos assim, uma boa intenção, virou uma religião de troca. É isso que deixa Jesus bravo. É por isso que ele tem essa atitude, pega um chicote, expulsa todo mundo. Os estudiosos da Bíblia, né, os exegetas, todos eles dizem que essa postura de Jesus de confronto com a maneira com que eles viviam a religião, ou seja, Jesus vai mostrando as contradições, fez com que eles tivessem o desejo de matar Jesus, né? Eles tramam a morte de Jesus porque Jesus questiona aquele sistema que, de uma certa maneira, favorecia a todos, ou pelo menos a alguns. Jesus não se conforma com esse tipo de coisa, nos questiona a todo momento, nos chama a uma postura nova, nos motiva para essa postura nova, uma atitude radical de Jesus. Ele quer de nós pessoas novas,
bebendo nele como uma água viva, sendo pedras vivas na construção de um mundo em que todos nós possamos estar comprometidos com esse amor. A proposta de Jesus é radical, nos chama a essa conversão, nos chama a essa mudança de vida. Semana passada eu dizia, a transfiguração se deu, né? Ou seja, a revelação da face de Deus se deu depois que ele falou da sua paixão, morte e ressurreição. Paulo retoma para nós, na segunda leitura, esse tema, e ele fala da dificuldade das pessoas de compreender a missão de Jesus. Ele chega a dizer, olha, para o judeu, a crucificação de Jesus é um escândalo. Para os pagãos, para os gregos, é uma insensatez. O que é a crucificação? Senão uma doação total que chega à própria vida. Jesus não recua diante da situação, diante da necessidade e da incompreensão, a ponto de se doar por inteiro, até a vida, por amor a nós, pela nossa salvação, para que ao trilhar a nossa vida, meus caros irmãos e irmãs, ao trilhar essa estrada que nos conduz até a salvação, nós possamos trilhar orientados por esse amor e possamos alcançar a salvação que vem de Deus. Numa dimensão de fé, nós conseguimos compreender. Numa dimensão de falta de fé, é impossível de compreender. É o que Paulo está falando. Para isso, para alguns é loucura, para outros insensatez. O grande questionamento nesse terceiro domingo da Quaresma, nessa caminhada que nós estamos fazendo para a preparação para a Páscoa, o grande questionamento hoje é justamente esse. Estamos dispostos, de fato, a assumir em Cristo Jesus uma vida nova, movido justamente por esse amor? Estamos dispostos a nos transformar a nossa vida por amor a Deus, da mesma maneira com que Ele nos ama? Buscarmos, meus caros irmãos e irmãs, compreender a nossa existência, edificar a nossa vida a partir desse amor que nos transforma, arrancando de nós, como Jesus arranca aquelas pessoas do templo, arrancando de nós tudo que possa haver de não compreensão, de má intenção, de fechamento de coração, para que, abertos ao amor e à graça de Deus, sejamos transformados totalmente por Ele. Nós continuamos a nossa missa, nós vamos ficar de pé para juntos professarmos a nossa fé.